Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que ele vos disser, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser o vosso servo. Nessa manhã, o versículo 3 estabelece a base para a nossa reflexão. Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Você já deve ter ouvido muitas vezes esta frase, que também se tornará o tema da nossa reflexão. Faça tudo o que eu vos disser, mas não faça nada do que eu faço. Ou, numa compreensão mais clara, popular, você deve fazer tudo o que for dito, analisando aquilo que é dito, claro, mas não fazendo nada do que é contradito. Há uma outra forma de se falar estas mesmas palavras. Faça tudo o que ele fala, mas não faça nada do que ele faz. Independentemente de como você tem o conhecimento desta frase, nós temos a expressão bíblica de Mateus 23, que fala sobre os fariseus e os escribas. Homens sérios, pessoas compromissadas com a palavra de Deus e o entendimento dos livros do Antigo Testamento. A responsabilidade de ensinar essas verdades. E Jesus reconhece que eles até se assentam a essa cadeira, entre aspas, de Moisés, como referência de capacidade de conhecimento adquirido. Eles podem falar porque eles conhecem, mas eles não são modeladores de vida, porque eles não fazem o que eles ensinam, eles não fazem o que eles conhecem, eles não fazem o que devem fazer. Modelar a relação de vida, gerando uma coerência, uma conexão entre aquilo que falamos e vivemos, pode talvez ser encarado como comum em ausência lá fora. Por exemplo, um professor, junto a um curso de medicina, pode falar de que o tabagismo, ele cria grandes dificuldades à vida, principalmente no sistema cardiorrespiratório do ser humano, mas ele ser fumante. Nós podemos ter, por exemplo, instrutores de autoescola, e a minha célula é especialista em centros de formação de condutores. De 3 em 3 meses tem alguém tirando carteira na nossa célula lá. E é interessante colocar as dificuldades
a permear as ansiedades e, periodicamente, como essa semana, 2 vão fazer a prova para poder conseguir a habilitação. E a grande questão é que muitos instrutores, eles ensinam corretamente toda a teoria, não apenas na condução do veículo, mas da obediência às leis dos trânsitos. Mas nem sempre eles, quando estão dirigindo o carro, fazem valer o que conhecem. A grande questão é que, de alguma forma, em casa, nós também assim somos. E eu me lembro de uma experiência que aconteceu há muitos anos atrás, em que, assentados à mesa, participando de uma refeição, em uma visita a uma família, o adolescente da casa começou a falar alguma coisa de uma forma bem entusiasmada, ansiosa, e ele estava comendo como nós ali, e ele estava com alimento à boca, naquele momento que estava falando. E a irmãzinha de 3 anos foi e chamou a atenção do pai, dizendo: pai, fulano está falando com boca cheia, mas não está certo falar com a boca cheia, né, pai? Eu não falo com boca cheia. Mas imagine o conteúdo, esse conteúdo, no formato dela falando: pai, fulano está falando com a boca cheia. Está errado, né, pai? Mas eu não falo com boca cheia, né? Agora dá para entender a coerência do que ela falava. Ela chamava a atenção que o irmão estava com a boca cheia, mas ela também estava com a boca cheia, talvez mais cheia do que o irmão, mas ela não perdeu a chance de dar um puxãozinho no irmãozinho. A gente faz isso em casa, né? Então, nosso ambiente de casa, às vezes, é regado dessa forma também. Nós dizemos: faça o que eu digo. Mas a gente não tem autoridade de dizer: faça o que eu faço. Porque nós não fazemos, muitas vezes, o que nós dizemos. Os fariseus, eles conheciam perfeitamente a lei. Eles ensinavam bem a lei. Mas Jesus diz que ensinar é diferente de modelar, de liderar. Ensinar o conteúdo, o conhecimento, é possível a todos, mas com sabedoria, com vivência, com autoridade ao ensino, só aqueles que praticam. Então, Jesus até adverte à frente: não se vejam como mestres, não queiram ser chamados de mestres, porque só há um mestre, um rabi, que faz a diferença naquele tempo em que esteve entre nós, e aquele que está sobre todos os tempos, sempre nos ensinando com palavras de sabedoria. A relação do nosso Deus como Senhor, como Mestre, como um educador, precisa ser encarado na nossa vida e nas circunstâncias que vivemos como um processo de contínua obediência e submissão. Porque, ao exemplo de Cristo, nós encontrávamos ali o conhecimento, a sabedoria e a prática. Ele falava o que vivia e vivia o que falava. Ele consegue fazer da perspectiva do magistério, da perspectiva do ensino, da docência, da teoria que envolve o ensino-aprendizagem, a compreensão pedagógica, didática do valor, do amor, da graça acontecer. Mas nós não conseguimos fazer isso. E ele também fala sobre a perspectiva de não querer ser guias para aquilo que envolve o outro, porque há um só Senhor que é o nosso orientador, o nosso guia. Aquele que nós devemos imitar e fazer valer na totalidade da nossa vida, a nossa história.
Nós precisamos nos guiar, como diz a palavra de Deus, à estatura de varão perfeito em Cristo. É Ele o padrão. E nós precisamos ter esse padrão à nossa vida e à nossa história. Por isso, fazer o que eles dizem para fazer, Jesus diz, é importante que vocês façam. Porque eles têm o conhecimento, eles sabem o que estão dizendo. E esse é um primeiro ponto para nós. Obedecer a palavra. Sabe, de vez em quando eu tenho oportunidade, eu dou uma passada em algumas igrejas virtualmente. Eu ouço o que está ocorrendo nessas igrejas. Eu vejo algumas ações que estão sendo praticadas nessas igrejas. Não com um tom crítico, de subjugar o que está ocorrendo em outro ambiente, porque não é esse o papel. E há muita coisa interessante sendo dita. Tudo bem que boa parte, às vezes, não tem fundamento bíblico, mas é interessante alguém ouvir e ponderar, mesmo não tendo a base, uma base bíblica, teológica. Mas há outras coisas que são ensinadas através da palavra que são muito interessantes, porque há conhecimento, há uma relação de entendimento conforme o texto foi escrito e Deus se revelou. Mas há algumas coisas que são absurdas e que às vezes a própria pessoa, não entendendo os aspectos mais básicos da língua portuguesa, não consegue fazer o entendimento, a compreensão, o discernimento daquilo que se lê. E eu vejo que esse é um desafio contemporâneo nosso, nessa multiplicidade de mídias, de acessos, de igrejas, de líderes, e entre aspas, pastores, pregadores, que se dizem mestres e que têm os seus milhares ou milhões de seguidores. Nós conseguimos ver muitos que têm entendimento e que poderiam se sentar à cadeira e dizer, olha, eu conheço e eu posso dizer sobre isso. Mas essas pessoas criam um contrafluxo com a sua forma de viver, com a sua forma de liderar, com a sua forma de ver e se tornar igreja, rebanho de Deus. E poderíamos dizer que desde a época de Jesus, nós encontramos muitos que querem ser líderes, mestres, líderes, guias, mas só podem falar, não conseguem viver. E esse é um desafio que a gente vai viver até a volta de Cristo. Porque o contexto desse ensino com a vida, na leitura e na prática da nossa existência, só é possível quando nós nos submetemos plenamente a Deus, em que o nosso viver como o apóstolo Paulo seja Cristo e o nosso morrer se torne lucro. Mas por que nós tendemos tanto, como os fariseus e escribas, a sermos reconhecidos como os conhecedores e, por causa disso, nós tendemos sempre a nos mostrar no topo da referência ou da escada daqueles que têm a verdade? O texto fala que tanto os fariseus quanto os escribas, e podemos analisar também os saduceus, que também tinham um processo nesse sentido, e tantos outros grupos religiosos, mas também podemos pensar nos próprios sacerdotes. Eles queriam níveis de destaque, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser vistos e bem vistos, não queriam ficar secundariamente aos olhos do povo. E de alguma forma, nos nossos dias, nós encontramos muito brilho em pessoas e menos brilho no Evangelho. Nós encontramos muito fluxo de falas, mas muito contrafluxo de vida. Nós encontramos muitas pessoas que conseguem se expressar carismaticamente,
e serem influenciadores por aquilo que de diferentes são no seu conteúdo, mas que não conseguem construir modalidade, ou molde, ou um formato, ou um nível de compreensão prática daquilo que realmente vivenciam com Deus e são em Deus. E eu vejo que isso também hoje se torna muito comum. As pessoas querem níveis de poder, de autoridade, mas não se comprometem com a forma de viver e não reconhecem que essas projeções ocorrem quando há coerência da forma de viver com aquilo que se fala. E o terceiro e último aspecto que nós encontramos nesse texto, e que embasa-nos nesta manhã, é que no versículo 3, quando Jesus chama a atenção dos seus discípulos, ele diz exatamente: fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Qual é a formulação, qual é a base das nossas ações? Por que fazemos o que fazemos? Talvez essa resposta seja a questão da nossa fé, no que nós cremos. Como cremos o que cremos? Porque essa questão da nossa fé vai levar à nossa prática. A dinâmica dos fariseus, dos escribas, ela não era coerente. E às vezes a nossa fé não é uma fé coerente. Nós podemos ter o conhecimento, mas podemos não ter fé para poder aplicar. Nós podemos não acreditar de forma plena isso sobre nós. E isso dificulta, porque cria uma linha de insegurança na nossa forma de viver. E nós precisamos repensar isso. E eu queria estabelecer no fechamento dessa palavra, nesta manhã, 5 pontos de reflexão. Primeiro, sobre a sua própria vida. Como você tem vivido a sua vida com Deus e a partir dessa palavra de Deus em você? Você acredita mesmo plenamente em Deus? E acredita nesta palavra plenamente de Deus? Por que você tem dificuldade de se sujeitar a Deus e a esta palavra? Segundo, nesses aspectos relacionais que você tem, no contexto da sua casa, por exemplo, os seus filhos, seus irmãos ou seus pais, eles param para ouvir o que você tem para dizer? Eles conseguem olhar para você e ver que o que você fala tem coerência? Como é isso? No ambiente da escola, os seus colegas lá da sua turma, do colégio ou faculdade, o seu ambiente de trabalho, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, os meninos e as meninas que jogam lá o futebol ou o vôlei, quando você fala, eles param, eles validam o que você diz? Você tem autoridade, você tem respaldo, você tem força no que diz? Terceiro aspecto, alguém já chamou você de incoerente em algum momento da sua vida? E confrontou você dizendo: você fala muito, mas não faz nada. Isso às vezes ocorre em alguns momentos da nossa vida. Pessoas mais próximas que têm liberdade de dizer às vezes as coisas para nós. Quarta questão. Você já parou o andamento, o caminhar da sua vida, o movimento da sua história e disse para si mesmo: espera aí, eu estou indo no caminho errado, eu estou sendo um fariseu na minha forma de viver, eu vou remodelar a minha vida, eu vou refazer os valores da minha vida, o respaldo daquilo que eu creio para aquilo que eu estou fazendo. Não está certo isso. Eu estou tendo conhecimento, acesso à informação, entendo ser válida, importante para a minha vida, mas não estou praticando. Eu vou viver de forma diferente.
eu vou caminhar de uma forma diferente. Quinto ponto. Você consegue identificar quando o outro fala e não faz? Você consegue entender que isso não fica legal, fica meio quebrado o que a pessoa está dizendo? Você às vezes já cortou a pessoa no início da fala, pode ser às vezes até numa mensagem, num estudo, numa conversa, porque o que ele vai dizer ali, ele não tem a capacidade de viver, isso é nítido. E de alguma forma você já, mesmo estando num ambiente, conversando com a pessoa, você não valida o que diz porque falta a prática, falta a resposta à vida. Sabe, olhando esse texto de Mateus 23, eu olho para a nossa realidade hoje e eu vejo que, sabe o que o mundo lá fora está precisando? O mundo lá fora está precisando de uma palavra, que seja uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de força. E eu quero fazer um desafio nessa manhã prático com vocês. Eu vou pedir ao pessoal essa semana para poder fazer uma caixinha, talvez até adquirir, não sei, em que a gente possa colocar uma mensagem e ser self-service, no sentido de pôr e retirar. Uma palavra de Deus, por exemplo, que você tenha conhecimento e tenha aplicado na sua vida e tenha funcionado, e que pode servir para uma outra pessoa. Talvez a gente pense no nome melhor, mas talvez a gente possa dizer, há uma palavra para você aqui dentro, pegue-a. Talvez a gente possa dizer, há uma palavra de Deus para você. E você pode escrever essa palavra como instrumento de Deus para outros. Mas para escrever, você precisa viver isso. Então você pode escrever, por exemplo, algo bem simples. A Bíblia diz que todo aquele que busca, ele acha. Eu fiz isso. Eu busquei o Senhor, eu encontrei o Senhor. E eu exorto você, eu desafio a você a que busque o Senhor, porque você vai encontrá-lo. Há, talvez dentro do nosso olhar, uma formulação já na nossa mente de muitas frases de efeito, de versículos bíblicos que nos empoderam nessa escrita. Mas o objetivo não é simplesmente escrever algumas frases ou pegar carona, parafraseando alguns textos bíblicos. O desafio é para quem passar por ali e pegar uma mensagem de Deus para ela, essa mensagem escrita à mão ou digitada, ela vai ter o poder da prática daquele que assim o fez. Porque hoje não é simplesmente a compreensão de qualquer palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A ministração de Deus, ela é direta, de céu, de cima para baixo. Ele pode usar um de nós para escrever aquilo que Ele deseja alcançar sobre outros. Mas Ele nunca vai usar de forma diretiva, sem assimilação e sem a prática disso. Pensa, por que Deus convidou Oséias a se casar com uma prostituta e nesse tempo proferir profeticamente uma palavra da relação que o povo estava gerando com Deus? Pensa nas dificuldades, nas dimensões mentais, psicológicas, emocionais, relacionais que Jeremias viveu no seu tempo, na ação de proferir aquela mensagem profética no seu tempo para o seu povo, e a realidade desse povo para com Deus. Pensa naquilo que envolve a necessidade de assimilar, de viver, para poder ensinar. Eu acredito que essa caixinha, esse movimento, ele vai ser muito bom para as pessoas.
mas o meu objetivo não é só alcançar pessoas que vão pegar as mensagens ali. A minha principal proposta é que a coerência seja assimilada a você e você seja mais abençoado quando você vive, convalida e testemunha isso para outras pessoas, compartilha isso. Se o mundo é carente de palavra e de vida, nós temos uma resposta de Deus para a sociedade e que só pode ser alcançada quando nós vivermos, quando nós praticarmos. E é isso o desafio nesta manhã. Faça o que eu falo, faça o que eu faço. Na relação de submissão e obediência plena a Deus, entendendo plenamente os propósitos de Deus, viveremos melhor e faremos com que a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso tempo também possa viver. Vamos orar? Senhor, essa palavra, ela é específica para nós aqui nesta manhã e para aqueles que estão acompanhando online e que em algum momento à frente terão acesso. Porque essa palavra se torna pessoal e ela se torna atual ao momento que vivemos. Por isso o desafio nesta manhã não é simplesmente falar o que nós temos ouvido outros falarem, mas é fazer o que o Senhor deseja que façamos e fazer com que nossa vida possa retratar isso a outros, quer seja dentro da nossa casa, quer seja no ambiente de trabalho, escola, da própria igreja. Ter imitadores nesse contexto, dos valores eternos do teu reino, dos princípios bíblicos teológicos, dessa construção in natura de viver cheio do Espírito Santo de Deus. Pai, nesta manhã, somos desafiados a ter a coerência da fala e da vida e da fala. Nos ajude, Pai, nesse desafio, se não temos vivido o que temos falado, a diminuir as coisas que nós temos falado. Nos ajude, Pai, nesta manhã, a entender que o nosso silêncio, ou às vezes a nossa falta de eloquência, não significa falta de conteúdo. Nos ensine, Pai, nos ministre nesta manhã, para que esvaziemos mais de nós mesmos e venhamos a encher abundantemente do Senhor, para que a nossa vida seja uma carta aberta do amor do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, do consolo do Senhor, da paz do Senhor, para todos aqueles que estão carentes dessa leitura ao nosso redor. Nós queremos ser aqueles que indicam o caminho, que indicam o Mestre. Nós queremos ser aqueles que caminham juntos nessa direção para a glória do Senhor. Faça valer esse sentido a nossa vida, a começar por mim. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém.